Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui no nosso vídeo sobre circo. A gente aprendeu nos vídeos anteriores sobre a história de alguns personagens muito importantes para a história do circo. E hoje a gente vai aprender sobre o circo em si, como o circo surgiu. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do circo. Como ele surge, aonde e como ele se modifica para se tornar o circo que a gente conhece hoje em dia. Você já foi a um circo? Você já assistiu um espetáculo? Como foi essa experiência? Então vamos lá. Na nossa primeira imagem, a gente tem uma imagem de uma tenda linda de circo. A gente conhece o circo dessa forma, mas não foi sempre que o circo foi assim. Existem várias contradições sobre a origem do circo. Ninguém sabe afirmar ao certo aonde e como o circo surgiu. Mas no Egito e na China, alguns falam que foi por conta dos hipódromos, que é onde ficavam animais, tinham corridas de cavalos e etc. Já na Grécia, alguns falam que os Jogos Olímpicos trouxeram malabares, contorcionistas, palhaços que praticavam a comédia. Agora, em Roma, o circo ele surge com uma com características especiais. Bom, na Grécia, o primeiro circo que leva o nome de circo é o Circo Maximus. Essa imagem que a gente está vendo aqui é a imagem do Circo Maximus. As ruínas dele, né? Olha como era. Nesse circo, para vocês terem uma ideia, 150 mil pessoas conseguiam assistir os espetáculos. E esses espetáculos, eles eram destinados para um entretenimento, para fazer todo mundo se divertir, rir. Contava com a presença de palhaços, malabares, contorcionistas. Aqui vocês estão vendo a reconstrução do Circo Max. Ou seja, aqui alguns artistas tentaram recriar, alguns historiadores tentaram recriar a forma do circo da época. Em Roma, um imperador chamado César, ele queria que a população ficasse controlada. Ele não queria que as pessoas se revoltassem sobre as coisas que estavam acontecendo na administração dele. Porque o César tomava conta de tudo, como um presidente hoje. Então, ele criou uma política que a gente chama de política do pão e circo. Nesses lugares aqui, o César ele levava pão para as pessoas e contratava bastante profissionais do circo para interagir com a plateia, fazendo todo mundo ficar bem feliz. Dessa forma, ninguém fazia manifestações, revoltas, todo mundo ficava tranquilo, enquanto ele não resolvia os problemas. O circo, então, já foi usado dessa maneira, que não é uma maneira positiva, né? Porque o César, ele tinha que resolver o problema de fato.
e não arrumar uma diversão para as pessoas esquecerem do problema, né? Bom, a partir disso, o circo ele vai surgir de outra forma. Como assim de outra forma? O que que acontece para o circo mudar? É isso que a gente vai ver agora. Bom, o circo moderno, né, diferente desse circo que a gente acabou de conversar, que foi o circo de Roma, é um circo que surgiu a partir de um amestrador. Um amestrador é aquele que consegue domesticar animais, mas a gente vai falar hoje de animais exóticos, não de cachorrinho e gatinho como a gente tem em casa. O nome dele era Philip Astor e ele era um amestrador de cavalos militar. Vamos dar uma olhada nesse site aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui conta um pouquinho da história do circo. E a gente tem aqui uma pintura que retrata bastante essa época que eu estou falando. Essa ideia do circo, dos primeiros circos modernos que existiu. Que a presença, onde, né? A presença do cavalo era muito importante. Os espetáculos aconteciam a partir deles. Também tinham números de saltimbancos, que a gente vai falar bastante deles na próxima aula. Equilibristas, palhaços, saltadores, igual essa imagem. Aqui a gente tem uma saltadora que vai subir aqui nesse cavalo a partir desse salto aqui com esse tecido. Aqui a gente tem um saltimbanco e provavelmente que esse outro personagem aqui também é um saltador. Gente, esse tipo de circo era só para pessoas que tinham muito dinheiro. Não era qualquer pessoa que podia frequentar esse circo. Não era toda a população. Era um circo que foi crescendo, ficando cada vez mais conhecido e mais famoso e cada vez mais caro. Olha como era o circo por dentro. A gente tem aqui uma apresentação de cavalos, como eu falei para vocês. Um amestrador de cavalos aqui no centro. O palco geralmente tinha esse formato e a plateia toda ficava em volta. Com o passar do tempo, o circo foi agregando animais exóticos, como o elefante para fazer os números, até ursos, leões, tigres. Vocês acham que esses animais gostavam de fazer essas apresentações? O que vocês acham sobre isso? Na próxima aula, a gente vai conversar mais sobre a presença desses animais no circo. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que eles gostavam? Por que será que hoje em dia a gente não encontra mais animais no circo, hein? Bom, depois do circo, depois do circo do Áustria, a gente vai ter um novo circo chegando nos Estados Unidos.
Aí já é 1830. E a partir desse novo circo, o circo também chega no Brasil com novas características. Bom, o circo foi se modificando e se adequando à sociedade que ele encontrava. Essas mudanças que a sociedade que vão acontecendo na sociedade. E a gente, na próxima aula, vai falar sobre o circo e a sua chegada no Brasil. Espero que vocês gostem muito. Hoje eu vou deixar no link da aula um vídeo do Charlie Chaplin, aonde o tema é circo. Ele fala sobre o circo a partir do corpo, dos gestos, sem usar nenhuma palavrinha, só usando o corpo. É uma aventura. Nesse trechinho do filme, eu deixei para vocês a cena que ele entra dentro da jaula de um leão sem querer. Bom, aproveita esse trechinho do vídeo e na próxima aula a gente continua. Um abraço, turma!